Olá, gente, tudo bom? É bom ter você de volta aqui no nosso canal. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal do Centro Estudos Presbiteriano, o canal do João França. Você já nos conhece, você já sabe do conteúdo que nós vinculamos aqui. Hoje, no dia de hoje, nós iniciamos uma série fantástica aqui no nosso grupo, né? Aqui nós vamos começar uma série sobre fé para hoje. Você já ouviu falar desse nome, fé para hoje? Na verdade, esses programas vêm da ideia de uma revistinha que a editora Fiel publicava há alguns anos atrás, chamada Fé para Hoje. Eu tenho aqui as edições, a minha coleção de Fé para Hoje, ok? Essa é a minha coleção. Quando estive agora recentemente em Recife para visitar minha irmã, que acompanha o canal sabe da luta que ela travou. E aqui eu aproveitei, passei lá em Recife, peguei as que estavam lá, as minhas revistas que estavam lá, colecionáveis da Fé para Hoje, tá bom? Fé para Hoje. O nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje, a nossa aula inaugural, vou dizer assim, o nosso vídeo inaugural de hoje, vai tratar da Fé para Hoje, volume número 9 de 2001, ok? Essa revistinha que existia, que a editora Fiel mandava gratuitamente para os seminaristas e pastores na época, e mandava para alguns irmãos também que eram obreiros que estavam à frente de algum trabalho. Então a Fé para Hoje ela foi desenvolvida nessa metodologia, era uma obra que era feita gratuitamente. Como eu conheci a Fé para Hoje? Eu conheci a Fé para Hoje quando eu visitei a biblioteca do meu pastor e vi um exemplar dela lá. E aí quando eu encontrei o exemplar dela, gostei demais do conteúdo dela e acabei solicitando, e a Fé para Hoje, a Fiel enviou para mim este primeiro volume, o volume número 9, o volume que eu comecei a colecionar a Fé para Hoje. É claro que houve as outras edições, e as outras edições a Fiel fez uma coisa muito boa, publicou num livro chamado Fé para Hoje, que, se não me foge a memória, eu já procurei aqui na biblioteca, falta procurar na biblioteca lá da igreja, mas deve estar na minha biblioteca lá em Recife, na casa de minha mãe, este livro. Eu tentei procurar alguns livros, não deu tempo para procurar todos, e também não deu para trazer todos os livros que ainda estão lá na casa de minha mãe, ok? Então, eles fizeram um livro com os volumes de 1 a 8 e compilaram tudo e venderam este livro. E aí eu tenho o livro e tenho as revistinhas, essas revistinhas. Tem alguns volumes que estão faltando aqui, provavelmente está lá na casa de minha mãe, esses volumes que eu não consegui localizar na biblioteca. Mas se os meus irmãos que assistem o meu canal certamente vão localizar, guardar e vão me avisar se está por lá. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Qual é a ideia do canal aqui? Qual é a ideia desta série que sempre vai acontecer às segundas-feiras? A nossa ideia vai ser trabalhar essas revistas. Nós vamos trabalhar essas revistas, o conteúdo dessas revistas e mostrar o quanto era bom ter essas revistas. A Fé para Hoje é uma revista que marcou muito a minha vida cristã, pela leitura, pela maneira como os temas são abordados. É uma revista comprometida com os 5 pontos do calvinismo. Ela é inclinada à teologia calvinista nos seus 5 pontos. Ela, apesar de nós havermos aqui, vamos estudar aqui, vamos ver algumas discordâncias. Eu, como presbiteriano, a revista ela segue uma tradição batista, mas é uma revista muito boa, tem artigos de presbiterianos, de congregacionais, de batistas, é uma revista fantástica. Ela foi descontinuada pela editora devido à falta de recursos. Talvez você goste do conteúdo que nós vamos desenvolver aqui e possa também incentivar a editora a voltar a publicar este material em formato de livro, formato impresso mesmo, né? E também contribuir para que esse formato impresso volte a circular nas mãos de quem realmente precisa, ok? É uma obra fantástica, vale a pena você conhecer. Se você não tem, mas pastor, eu não tenho o acesso à Fé para Hoje física, mas você tem todos os volumes online lá no site da Fiel. Então entra no site da Fiel e você vai ter acesso à Fé para Hoje. Eu não estou fazendo esses vídeos porque a Fiel me patrocina, ou coisa desse tipo, porque a Fiel nem me patrocina nesse sentido. Eu sou apenas um incentivador da boa literatura que a Fiel produziu e tem produzido. De modo particular, eu sou adotado pelo Adote um Pastor, ministério que também você viria conhecer. Eu tenho um irmão que me adotou e que a Fiel intermedia isso, mandando literatura para o trabalho no qual eu sou vinculado atualmente, ok? Deixa eu falar aqui para vocês, nós vamos começar esta revista, a revista número 9 da Fé para Hoje.
e aí você vai gostar do que tem aqui. Veja bem, nessa revista nós vamos trabalhar, você vai ter lá o Diagnóstico da Igreja Moderna de Thomas Austell, Encorajando-nos em Deus, uma matéria muito boa do Paul Cook, Um Novo Coração de Charles Haddon Spurgeon, muito bom também, O Tom Sofrido da Voz Profética do pastor Gilson Santos, Como Podemos Motivar o Cuidado Mútuo do famoso Erson Rose, né? Tremendo Diante da Cruz, James Heinemann, que também é um artigo muito bom, e O Preço da Imoralidade de Gwen Hendrickson, ok? Vale a pena você conhecer esse material. Essa é a volume 9. Você pergunta, por que não vai começar com a volume 1? Porque a volume 1 já é um livro, então nós não vamos trabalhar o volume 1 ainda não, tá? Nós vamos primeiro trabalhar com as versões impressas e depois nós voltamos dos volumes de 1 a 8 para trabalharmos, ok? Muito bem. Deixa eu começar aqui para vocês trazendo algumas coisas interessantes. A Fé para Hoje, na época, ela era oferecida gratuitamente para pastores e seminaristas, o que está escrito no verso da revista para a gente. E que assim, não ofereciam assinatura, não havia assinatura, né? Você recebia gratuitamente. Porém, aqueles que desejassem adquirir volumes acima do mesmo volume que foi publicado, 5, 10 ou 15, eles eram vendidos na época um pacote com 5 revistas a R$5, ou seja, cada revista saía a R$1 cada revista para você adquirir. Então era um bom presente que você poderia dar para alguém na época, ok? Então vamos considerar agora o conteúdo desta revista preciosa para nós, ok? Primeiro, Thomas Austell, ele começa trabalhando no diagnóstico e a igreja moderna, né? O diagnóstico e a igreja moderna. Ele começa contando primeiro a importância do diagnóstico. Ele fala de um acidente que aconteceu com a filha dele, que fraturou o braço. E ao dobrar, acabou fraturando o braço. O primeiro médico que examinou, apalpou, né, e estudou a área do cotovelo antes de finalmente solicitar algum exame de raio-x. Baseado no que ele encontrou, ele concluiu que não havia nenhuma fratura de qualquer osso, que precisava apenas cuidar-se com o tempo até que a luxação sarasse. Após uma semana, ele diz, a dor continuava. E aí eles levaram para um segundo médico. Nesse segundo médico, ele fez um estudo minucioso. Começou a palpar o pulso de Sara, onde rapidamente descobriu um ponto dolorido. Antes de conhecido, ele havia literalmente colocado o dedo na verdadeira origem do problema. E aí ele colocou uma placa de crescimento fraturada no pulso, era essa causa. 6 semanas de gesso corrigiriam o problema. E de fato ele faz isso, ele faz esse paralelo muito interessante. Ele diz que, da mesma maneira, esta história ilustra muito bem um princípio muito importante. Uma receita adequada somente pode ser prescrita após obter-se um diagnóstico correto. Então eu só posso trabalhar em cima de tratamento de algum sintoma da igreja quando eu encontro de fato um diagnóstico correto de como tratar com aquele sintoma. Isso é tão verdadeiro na esfera da vida cristã quanto na medicina. Um diagnóstico incorreto em ambas as esferas pode ser fatal. Os sintomas precisam ser reconhecidos e cuidadosamente analisados. Então você precisa analisar de maneira muito clara esses sintomas. Os sintomas precisam ser analisados disso. Então ele apresenta para nós que o primeiro indício disso é seguir o ensino de Cristo sobre isso, lá em Mateus 7,16, que diz que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Aí ele diz que seus frutos são sintomas de uma verdadeira natureza. É isso que ele começa a colocar. Muitos frutos indicam uma árvore má e bons frutos indicam a árvore boa. Ou seja, os maus frutos indicam a árvore má e frutos bons indicam a árvore boa. Uma das coisas que ele levanta aqui para nós é o seguinte, é que uma árvore má não se torna boa simplesmente porque colhemos seus frutos maus. Aqui é importante, né? Tanto o médico quanto o pastor estão envolvidos no trabalho de diagnosticar e receitar alguma coisa. Reconhecendo isso, a descrição dos puritanos a respeito do pastor chamam de médico da alma. E é muito apropriada essa descrição, diz aqui o Austell, né? Muito bem. Ele diz o seguinte, que o evangelicalismo está se tornando cada vez mais enigmático. Você não consegue descobrir mais o que é que ele tem, né? Quanto mais as igrejas evangélicas se multiplicam, crescem, aparentemente tudo mais relevantes elas se tornam para os homens e para as mulheres modernas. Porque, na verdade, parece que a igreja evangélica, de modo geral, ela quer basear sua função de existência apenas na tarefa evangelizadora. E quanto mais se multiplicam igrejas que pregam, ensinam essa metodologia simplesmente sem visando a glória de Deus, sem visar a glória do Senhor, de fato essas igrejas acabam tendo um problema.
E ele diz o seguinte, ele diz, todos os nossos esforços, programas e estratégias não conseguem estancar a maré de imoralidade e de indiferença espiritual ao nosso redor. Ele pergunta, por que tudo isso acontece? Por que todas essas coisas estão acontecendo nas igrejas de modo geral? E ele coloca algumas coisas, ele levanta alguns sintomas. Então, o primeiro sintoma que ele coloca é um sintoma da membresia sem significado. Aí você pergunta, o que seria isso, essa membresia sem significado? Ele diz que um indicador óbvio é a falta de comprometimento da maioria dos membros de nossas igrejas. E ele cita lá no caso William Pinson Jr., que chama a atenção para o sintoma de membresia sem significado. Ele diz que no século XX, Elton Trueblood observou que a principal razão que a igreja, como a conhecemos agora, não é mais eficaz, consiste no fato de que ser membro dela tornou-se algo quase que sem significado. Tem gente que acha irrelevante ser membro da igreja. Daí o resultado de hoje, vivemos uma época dos desigrejados. Uma grande parte agora acontece somente, se torna membro apenas no papel. E são contados como membros da igreja, nunca assistem, aqueles que são contados como membros da igreja, nunca assistem aos cultos, nunca participam da vida da igreja, não contribuem para o seu ministério, não contribuem para o seu crescimento. Então, esta membresia é uma membresia sem significado. As prevalecentes são as que simplesmente propõem ignorarmos o problema na esperança de que este realmente não seja de tão significado. Então, os problemas que vão aumentando, as soluções que são prescritas, às vezes parece que não, isso aí não tem importância, não tem por que se preocupar, porque há uma ausência grande também nisso, né? Também, dentro da igreja, uma das coisas que acabou surgindo, ele diz que é a questão de ensinos que são distorcidos pela palavra de Deus. Isso torna também a membresia irrelevante. Ele se refere especificamente ao caso da teoria do crente carnal, que era muito em voga ali no ano 2000, né? Anos 90, ali para o ano 2000, você tinha muito em voga essa doutrina do crente carnal, que foi popularizada em livretos, em panfletos, essa teoria de que alguns crentes simplesmente são espirituais e, portanto, não podemos esperar que façam coisas espirituais, tais como ir à igreja, como orar, como contribuir, ter comunhão com os outros crentes ou crescer na graça, porque eles são crentes não espirituais, porque são crentes carnais. Essa é a ideia que está por trás desse ensino. Sem dúvida, tais membros deveriam ser encorajados a tornar-se espirituais de fato. Porém, ainda que nunca o façam, assim prossegue o raciocínio, pelo menos o destino deles está assegurado. Ou seja, eu posso ser um crente carnal na igreja, mas eu vou para o céu do mesmo jeito. Esse é o ensinamento que tem por trás dessa membresia sem significado, na verdade, dessa membresia que sustenta o conceito de crente carnal. Veja, a ampla falta de compromisso entre os membros da igreja é sintoma de uma incorreta doutrina da salvação na própria igreja. Perguntas específicas precisam ser feitas e respondidas, perguntas tão básicas que são frequentemente despercebidas e admitidas como óbvia. O que significa ser um crente, por exemplo? Isto é, como ele age, como ele reage a situações, quais os desejos e interesses espirituais que o crente deve ter. Em que consiste a fé que salva e como ela se expressa? Então, são perguntas básicas que, quando você tem uma doutrina do crente carnal ou uma doutrina que não desafia a questão da igreja arrepender-se, não são colocadas de maneira clara e não são perceptíveis. Se essas perguntas forem consideradas à luz das Escrituras, e se permitirmos que o impacto total das respostas instrua a nossa doutrina da salvação, surgirá uma nova avaliação dos membros da igreja completamente inativos. Torna-se impossível negar a forte probabilidade que muitos daqueles que apenas têm os seus nomes no rol de membros da igreja jamais foram verdadeiramente convertidos. E aqui ele pontua exatamente no ponto fundamental. Às vezes as pessoas estão no rol de membros, frequentam a igreja, estão na igreja, frequentam assiduamente a igreja, mas são pessoas que não têm uma vida espiritual com a igreja, só uma vida dominical, né? Uma renovação bíblica do evangelismo, tanto no seu conteúdo como na sua metodologia, será apropriada quando nós avaliarmos estas coisas. Se a enfermidade tem de ser efetivamente enfrentada, sua causa fundamental precisa ser revelada. O primeiro passo para curar a doença da ampla inatividade entre os membros da igreja é tornar os padrões mais bíblicos
do evangelismo e do discipulado. Então, se eu quero que a minha membresia seja uma membresia de pessoas crentes, eu preciso focalizar um evangelismo bíblico e um discipulado bíblico, com raiz na Escritura, com fundamentação na Escritura, com a Bíblia como fundamento. Pelo menos foi isso que nós percebemos na leitura primeira do primeiro tópico deste artigo, diagnosticando o diagnóstico e a igreja moderna. Segundo, a segunda questão que ele levanta, como conseguir esse diagnóstico, é observar o sintoma de um culto fraco. Um sintoma de enfermidade eclesiástica é um culto fraco. Esta área da vida da igreja tem recebido atenção cada vez maior pelos líderes da igreja em anos recentes. A última década presenciou a publicação de numerosos artigos, livros com assunto ritualístico, não atrativo, enfadonho, monótono, não inspirador. São alguns dos termos que têm sido usados para descrever os cultos das igrejas evangélicas de modo geral. O foco não está mais em Deus nesses cultos, né? E assim como a adoração das Escrituras claramente sempre o está, e sim no homem. Então, a palavra de Deus é negligenciada quando você tem um culto centralizado nos homens. É exatamente isso. E os adoradores com frequência estão mais, ele diz, mais preocupados com o que poderão ganhar no culto do que com o que deverão oferecer a ele. Ou seja, o egoísmo litúrgico presente na vida dessa vida, né? Dessa prática hoje litúrgica. Então, para muitos membros da igreja, o culto tornou-se opcional e a frequência está fundamentada na conveniência. Muitas receitas estão sendo sugeridas em resposta ao sintoma do culto fraco. A liderança de uma denominação evangélica destacou uma ênfase no completo enriquecimento de frequência ao culto, intitulado Vamos Todos à Igreja. Entre outras coisas, esta ênfase foi idealizada para ajudar as igrejas a focalizarem-se na importância do culto enquanto procuram implementar uma mudança nos cultos da igreja. Um grupo de igrejas sugeriu que o culto seria melhorado trocando-se as lâmpadas brancas do auditório por lâmpadas de cor de rosa. Outras sugestões incluem formar um conjunto musical, acrescentar uma orquestra, comprar um teclado eletrônico, utilizar recursos audiovisuais, renovar o púlpito. O problema é que todas elas erram no que se refere ao assunto principal. Qual é o assunto principal? O culto não é uma simples atitude. O culto é um encontro. Quando os crentes conscientemente entrarem na presença de Deus, não importa a cor das lâmpadas, eles simplesmente o louvarão. Né? Aqui os especialistas em crescimento de igreja falam a respeito de tornar o culto amigável, isto é, atrativo ao não cultuador, né? Um culto não ameaçador para os incrédulos. E aí, para cativar a amizade dos incrédulos, para torná-lo conveniente a sua frequência aos cultos, isto é, fornecendo-lhe instruções claras, mantendo um bom estado de acomodações da igreja, as instalações limpas, então ninguém deve protestar. No entanto, gente, as respostas específicas feitas por muitos especialistas em crescimento de igrejas claramente demonstram que eles não têm isso em mente. Pelo contrário, a filosofia que advoga a este esforço para desenvolver um culto amigável é simplesmente esta: descubra o que as pessoas não convertidas gostam e ofereça a elas em seus cultos. Ou seja, o culto deixa de ser um lugar de edificação dos crentes para ser um lugar de entretenimento litúrgico para o incrédulo. Se gostam da música popular, use-a. Se preferem a música country, mude para este estilo. A música de sertanejo, né? Então mude para este estilo de música de sua igreja. Além disso, visto que estamos entrincheirados na área, nesta era de televisão, assegure-se de que o culto seja movimentado e tenha muita variedade. Inevitavelmente, esta filosofia leva o culto a uma ocasião de entretenimento. Entenderam o problema aqui? O problema é esse. O problema é que, segundo Alsco, vejam isso em 2001, né? Isso em 2001, quando ele escreve este artigo, ele aponta isso, e a Fé para Hoje, ela nos traz esse artigo precioso para nós. Agora, neste cenário, o remédio proposto é mais fatal do que a própria enfermidade. Mais uma vez, o problema do diagnóstico é errado. O culto fraco é simplesmente apenas um sintoma de uma teologia inadequada.
Especificamente, retrata a visão deficiente de Deus e uma incompreensão da essência do fundamento da própria adoração. O louvor de Isaías estava longe de ser enfadonho ou de ineficaz. Quando ele reconheceu que estava na presença de Deus 3 vezes santo, poderia somente adorar, humilhou-se e confessou o seu pecado, recebeu perdão e ofereceu-se para servi-lo. Isaías 6 é claro sobre isso. Paulo também demonstrou o fundamento da adoração eficaz em Efésios capítulo 1, versos de 3 a 14. O que levou Paulo a explodir em adoração e louvor naquele trecho? Mesmo uma leitura superficial desses versos, mostra a resposta. O fundamento da verdadeira adoração é a consciência e a consideração do caráter e das obras de Deus. Ele deve ser bendito porque é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Verso 3. 3 vezes nesses versículos, Paulo expressou louvor em conexão com a glória de Deus. Verso 6, verso 12 e verso 14. Em cada instância, ele estava contemplando um aspecto da nossa salvação trinitária. Deus, o Pai, nos elegeu para o louvor da sua glória e de sua graça. Deus, o Filho, nos redimiu a fim de sermos para o louvor da sua glória. Deus, o Espírito Santo, nos selou em louvor da sua glória. O que esses versículos sugerem, gente? Exatamente isso. O nosso culto se tornará importante para nós ao contemplarmos e crescermos de nossa habilidade de compreender a majestade de um Deus triuno em sua pessoa e em suas obras. Como disse J.B. Phillips, seu Deus é pequeno demais. É inevitável será deficiente. E essa adoração será, de fato, ineficiente. Em muitas igrejas de nossos dias, o Deus que está sendo pregado é tão humano que não é digno de ser louvado. Salmo 50, verso 21. Então, a substância de um culto tem de ser centralizado em Deus, ou seja, no Deus das Escrituras. Então, o culto deve estar voltado para as Escrituras. Ok? E, por fim, o diagnóstico e a receita que ele apresenta para nós. Ele diz, então, por que a igreja evangélica tem demonstrado tão pouco impacto sobre os homens e sobre as mulheres de nossa sociedade? Falta de programas? Não. Ela não é suficientemente moderna? Nós vimos que não é isto. É pobre em marketing? Também não. O problema é mais simples do que qualquer um desses. Em muitos pontos cruciais, perdemos os nossos alicerces espirituais e doutrinários, por isso que a igreja decai. Procuramos substituir o genuíno poder espiritual por métodos de homens. Por um lado, o que necessitamos está além do nosso alcance. Precisamos de uma nova visitação do poder do Espírito Santo em nosso culto, em nosso evangelismo. Isso está além do nosso alcance. Está além das nossas orações, mas não está além das nossas orações. Por outro lado, o que precisamos é estar sempre ao nosso alcance. No final do século XX, a igreja evangélica está em desesperada necessidade de uma reforma bíblica e de uma reforma teológica. Precisamos voltar aos princípios bíblicos básicos, os princípios históricos, os princípios que serviram ao evangelismo e aos seus anos de formação. Necessitamos de uma reforma tanto da nossa fé como da nossa prática. Alguns dos conflitos dos filhos de Isacar foram descritos como homens conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer. 1 Crônicas 12:32. Tinham uma receita eficaz, porque fizeram um diagnóstico exato dos seus dias em que viviam. Deus levante mais filhos como os filhos de Isacar, que, entendendo corretamente os sintomas que se tornam evidentes, sejam hábeis em prescrever remédios bíblicos para as nossas igrejas ao enfrentarem o século XXI. Então essa foi a nossa primeira aula, digamos assim, na Fé para Hoje, ok? E eu queria deixar aqui apenas um pensamento que está na revista também. Você é um calvinista, é um artigo bem curto do John Newton. Veja o que John Newton diz sobre ser calvinista. Se você pensa em um calvinista como alguém inflexível, dogmático, censurador, disposto a proferir maldições contra todos os que dele discordam, espero que eu não seja esse tipo de pessoa.
Quanto às doutrinas que alguns estigmatizam com o nome de calvinismo, não posso evitar este apelido severo, enquanto creio em tais doutrinas. Parece não haver um ponto intermediário entre defendê-los e o não defendê-los, entre atribuir salvação à vontade do homem ou ao poder de Deus, entre a graça e entre as obras, Romanos 11:6, entre o ser achado por Deus tendo a justiça de Cristo ou a minha própria justiça, Filipenses 3:9. As graves consequências frequentemente atribuídas à doutrina calvinista realmente fazem parte dela? Eu teria muito a responder em favor dessa doutrina, se eu mesmo já tivesse inventado ou se tivesse recebido do próprio Calvino. Mas isso que encontro nas Escrituras, eu aceito com alegria e deixo que o Senhor vindique a sua própria verdade e seus próprios caminhos de todas as suas acusações que têm sido lançadas sobre eles. Ok? Então essa foi o nosso mata-saudade de hoje, da fé para hoje, tá? E o estudo de fato do conteúdo que a revista Fé para Hoje coloca para nós. No nosso próximo encontro nós vamos estudar Encorajando-nos em Deus, do Paul Cook. É uma matéria muito boa, muito interessante. Aqui nessa matéria que você acabou de ver, né, Diagnóstico e a Igreja Moderna, Ausco ele vai pontuar exatamente o que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Nós precisamos fazer o exame correto, examinar de maneira correta e aplicar o remédio de maneira correta à luz da palavra de Deus. São as Escrituras que determinam tudo que nós precisamos fazer no culto e na igreja. Que Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a tua vida. Nós nos vemos na próxima segunda-feira aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre às 19 horas nós estaremos com este programa Fé para Hoje. Um outro detalhe importante. Você, na descrição desse vídeo, você vai encontrar a maneira como você pode nos ajudar este canal a desenvolver-se. E como você também pode ajudar a compartilhar esse conteúdo. Uma outra informação que você precisa saber, você não é obrigado a estar nesse canal. Se você está nesse canal é porque você gosta do conteúdo que ele é produzido, você gosta do conteúdo que nós levamos até você. Deus seja louvado por isso, Deus abençoe sua vida por isso. Então, se você deseja nos ajudar, veja aí no link desse vídeo abaixo a maneira como você pode nos ajudar e de que maneira você pode engajar-se mais e mais nesta obra, ok? A Fé para Hoje, ela é nossa. O programa Fé para Hoje será nosso, desenvolvido aqui para que a gente possa ter um conteúdo melhor sobre o conteúdo daquilo que nós aprendemos da fé reformada, da fé bíblica, para a glória de Deus. Deus te abençoe, Deus estenda a graça sobre a tua vida.